Tenho suas fotos íntimas e tudo que preciso para arruinar a sua vida. Olha, para um número cada vez maior de adolescentes, essa mensagem horrível não é ficção, sabe? É uma notificação real no celular. Pesado isso. Muito. A gente está falando de sextorção, né? A extorsão sexual online. É um crime digital que, assim, pelo que a gente viu nas fontes, está crescendo de um jeito alarmante. E o impacto é, nossa... Brutal. Uma pesquisa que a gente consultou indica que 1 em cada 7 jovens que passam por isso chega a pensar em se machucar, em automutilação. É uma realidade bem perturbadora. Para a gente conseguir aprofundar o entendimento, nós mergulhamos em fontes bem diversas, né? Sim. Tinham reportagens investigativas assim muito impactantes da BBC, da CBC do Canadá, pesquisas detalhadas também de organizações como a Thorn, que ouviu milhares de jovens. Que trabalho importante esse da Thorn. Muito. E também artigos acadêmicos, como um da revista Avante, que olha para o fenômeno aqui no Brasil. E, claro, recursos de segurança, de orientação legal do NCMEC lá dos Estados Unidos, de escritórios de advocacia como KJK, JR-CELO, bastante coisa. Então, a nossa missão aqui hoje é fazer essa análise aprofundada mesmo. Entender o que é exatamente a sextorção, como ela funciona ali nos bastidores, quem são as vítimas e por que será que as fontes destacam tanto os meninos adolescentes. É um ponto-chave, né? Com certeza. E quem são os criminosos, o efeito devastador disso tudo e, óbvio, o que dá para fazer, né, para prevenir e para responder. Então vamos começar a destrinchar isso. Vamos lá. Para todo mundo ficar na mesma página, assim, o que define a sextorção baseado no que as fontes trazem? Olha, essencialmente é a ameaça, né? A ameaça de expor imagens ou vídeos íntimos de alguém para forçar essa pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer. Certo? E essa coação, ela pode ter vários objetivos, assim. Pode ser para conseguir dinheiro, para conseguir mais fotos ou vídeos íntimos ainda. Uma escalada. Exato, uma escalada. Ou para forçar atos sexuais, ou às vezes é só pelo poder mesmo, pelo controle sobre a vítima. As fontes usam uns termos técnicos tipo abuso sexual baseado em imagem, IBSA, ou violência sexual facilitada por tecnologia, TFSV, que no fundo descrevem isso, a tecnologia como arma nesse crime. E é interessante que você falou que não é uma coisa só, né? Pode aparecer em contextos bem diferentes. Exatamente, as fontes mostram isso bem. Pode vir de redes de crime organizado, que o foco é grana mesmo. Lucro? Isso, mas também pode rolar dentro de relacionamento íntimo abusivo, sabe? Ou como uma forma extrema de cyberbullying, ou até por gente que manja de tecnologia e invade contas. Não tem um molde único, não. Entendi. E sobre as vítimas? As fontes parecem apontar para um perfil bem específico, né? Sim. Sim, tem uma recorrência forte nos dados, viu? Especialmente naquelas investigações do Canadá, dos Estados Unidos. Elas apontam muito para meninos adolescentes, ali na faixa de 14 a 17 anos. Nossa! Esse grupo aparece como alvo principal. Uma fonte canadense chegou a falar em 85% das vítimas nesse perfil. Mas, olha, é super importante dizer, meninas e adultos também são vítimas, tá? Claro, claro. E a idade, infelizmente, não é barreira. Tem relato de vítima com 13 anos, até menos. E, além disso, jovens LGBTQ+, também são identificados como um grupo com risco maior. Essa concentração em meninos adolescentes foi algo que me chamou muito a atenção lendo as fontes. Tem alguma pista do porquê disso? Olha, as fontes não dão uma resposta única, definitiva, sabe? Mas elas sugerem algumas coisas. Pode ser uma combinação de fatores. Talvez esses meninos tenham mais vergonha de denunciar, medo de não parecerem homens, sabe? A questão cultural. Pode ser. Ou uma exploração daquelas normas sociais sobre sexualidade masculina. Ou talvez as táticas dos criminosos, os algoritmos, estejam funcionando melhor com esse grupo específico nas plataformas que eles usam. É uma área que precisa de mais pesquisa, com certeza. E as consequências são terríveis. As fontes trazem histórias como a do Evan Beutler, de 16 anos, o Carson Cleland, de 12, o Gavin Guffey, 17, jovens que, infelizmente, tiraram a própria vida. E isso só reforça a gravidade do que a gente está falando aqui. Sem dúvida. E aí, do outro lado da moeda,
Quem são os criminosos? As fontes dizem que são predominantemente homens. Homens. Podem ser completos desconhecidos e aí que entram essas redes organizadas, muitas vezes baseadas fora do país, tipo na África Ocidental, ou, em outros casos, podem ser pessoas próximas da vítima, parceiros, ex, colegas de escola. Essas redes organizadas tipo os Yahoo Boys na Nigéria, na Costa do Marfim, elas aparecem bastante nas reportagens, né? Porque essa estrutura é importante para a gente entender o problema. Porque mostra que a gente não está falando só de lobos solitários agindo por impulso, sabe? As fontes descrevem operações bem estruturadas, quase como empresas do crime mesmo. Empresas do crime. Alguns chamam esses lugares de Hustle Kingdoms, reinos da correria. Tem hierarquia, com líderes, tem treinamento para quem está começando, eles compartilham táticas, perfis falsos prontinhos para usar. Nossa, tudo organizado. Tudo voltado para a eficiência para maximizar o lucro. Lagos, na Nigéria, é citada como um polo importante disso. Isso dá a dimensão do desafio, crime organizado transnacional. E essa organização inclui até uma cultura de ostentação, pelo que eu li. Eles usam as redes sociais para mostrar riqueza e atrair mais gente para o esquema. Sim, as fontes da CBC e outras falam disso. Mostram carros, dinheiro, em plataformas tipo TikTok. É uma ferramenta de recrutamento, né? E para construir aquela imagem de sucesso ilícito. Entendido quem, agora o como. Como que começa? Qual é a isca inicial? Então, a tática mais comum que descrevem é o tal do catfishing. Criar perfis falsos, atraentes, geralmente femininos. Ah, sim. Para abordar as vítimas nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Facebook. Às vezes, eles miram em seguidores de gente famosa ou contas populares. Mas tem outras abordagens também. Quais? Fingir que é alguém conhecido, usar identidade de famoso oferecendo alguma coisa, tipo um ingresso falso, invadir contas, ou simplesmente blefar, sabe? Dizer que já tem fotos comprometedoras só para testar a reação da vítima. E antes da ameaça vir direto, parece que tem um trabalho de preparação, aliciamento psicológico, né? Tem sim. O chamado grooming. Fontes como a revista Avante detalham bem esse processo. Não é um ataque rápido, sabe? É um cerco psicológico. Um cerco? Começa com elogio, construção de confiança, um estelionato emocional, como dizem, depois vem a criação de segredos entre eles e a conversa vai aos poucos sendo levada para o lado sexual para normalizar essa interação. O objetivo é esse: baixar as defesas da vítima, deixar ela vulnerável para a manipulação que vem depois. E como que essa confiança vira a chave para conseguir as imagens que vão ser a arma da extorsão? Então, com a guarda baixa, os criminosos usam táticas de persuasão. Apelam para reciprocidade. Tipo, manda uma minha se você mandar uma sua. Ou fingem ser de agência de modelo, alimentam fantasia romântica, e um passo-chave é tirar a conversa da plataforma inicial, levar para um lugar mais privado. Tipo um chat de vídeo, um app de mensagem direta? Isso. Onde eles se sentem mais seguros para fazer o pedido e receber o material. E aí, a máscara cai. Vem a ameaça. Exato. Aí as mensagens ficam brutais. Tenho suas fotos, vou destruir sua vida. Ameaçam mandar para amigos, para família, para escola, criar grupo com os contatos da vítima. O pânico se instala. Imagino. E para piorar, muitas vezes eles mentem. Dizem para a vítima, especialmente se for menor, que ela cometeu um crime ao mandar as fotos e que eles vão denunciar para a polícia. Nossa, que crueldade! É uma tática para aumentar o medo, a sensação de que não tem saída, sabe? E o que eles pedem em troca do silêncio? Dinheiro é o mais comum nessas redes organizadas. Frequentemente dinheiro. Muitas vezes eles pedem vale-presente, gift card, porque é mais difícil de rastrear, né? Ah, entendi. Mas não é só isso. Podem exigir mais material íntimo naquela escalada perigosa que a gente falou, ou até atos sexuais forçados online ou presenciais. Em alguns casos, o objetivo parece ser só o controle mesmo, a submissão. A organização Thorin faz uma distinção interessante que você mencionou entre a sextorção financeira e a sádica. Isso muda a dinâmica. Muda o objetivo principal, né? Na financeira, o foco é o lucro, mais comum nessas redes da África Ocidental. Na sádica, que parece estar crescendo, o agressor quer causar sofrimento, humilhação,
que é a submissão. Nesse tipo, podem exigir até que a vítima se machuque, se automutile, enquanto grava. É uma perversidade extrema. E um ponto fundamental que várias fontes reforçam: ceder à chantagem, pagar, mandar mais fotos. Isso quase nunca resolve, certo? Infelizmente não. As fontes são quase unânimes nisso aí. É um erro comum achar que, vou pagar e vai acabar. A pessoa acha que vai se livrar. Exato. Mas os criminosos veem essa cooperação como sinal de fraqueza, e aí aumentam as exigências, ou divulgam o material de qualquer jeito, mesmo depois de receber. É fundamental entender isso para quebrar o ciclo. E as táticas estão ficando mais sofisticadas. As fontes falam de coisas que parecem de filme, tipo deepfakes. É real isso? Sim, é real e assustador. O uso de inteligência artificial para criar vídeos ou fotos falsas, mas super realistas da vítima em situações comprometedoras. A BBC relatou um criminoso que viu um software de $3.500 como um investimento. O investimento para cometer crime. Exato. É uma tecnologia que está barateando, ficando mais acessível, o que torna a ameaça ainda pior. Lá nos Estados Unidos já tem lei, a Protect Act, que proíbe criar esses deepfakes de menores. Além disso, tem o hacking mais direto, digamos assim. Isso. Invadir contas para roubar fotos que já existem ou, de uma forma mais sinistra ainda, usar malware. Vírus. Tipo aqueles antigos Black Shades, Dark Comet. Para controlar a webcam da vítima remotamente, capturar imagens sem que ela nem saiba. Meu Deus. E tem até aquele elemento quase surreal que você comentou, o Yahoo Plus com rituais. O que isso diz pra gente sobre a mentalidade por trás? É um aspecto fascinante e bem perturbador que a BBC explorou. Mostra uma mistura complexa, né? Busca por lucro tecnológico junto com crenças tradicionais e espirituais. Talvez para buscar sorte no golpe ou proteção contra a lei. Revela umas camadas culturais inesperadas nesse mundo do crime digital. Com tudo isso acontecendo, o impacto emocional nas vítimas deve ser inimaginável. As fontes usam palavras muito fortes: medo paralisante, vergonha que consome, humilhação, ansiedade crônica, depressão profunda, isolamento, culpa. E aquela sensação de impotência total, sabe? De estar numa armadilha sem saída. É como se não tivesse para onde correr. Exato. Um estudo da Brookings chegou a comparar o trauma ao de um abuso físico, usando termos como terrorizado, escravo, estupro virtual. São feridas que demoram para cicatrizar. Afetam a confiança, os relacionamentos futuros. O que nos leva de volta àquelas estatísticas e histórias trágicas do começo, né? A ligação entre sextorção e automutilação ou suicídio é inegável nas fontes. Sim, os números são muito alarmantes. Aquele 1 em 7 que considera se machucar. As dezenas de suicídios confirmados nos Estados Unidos e Canadá ligados diretamente a esses casos nos últimos anos. É uma crise de saúde mental escondida atrás das telas, sabe? Com um custo humano altíssimo. Terrível! E além disso tem os impactos financeiros, sociais, o risco de stalking que pode continuar. Diante desse sofrimento todo, uma coisa que me intriga muito é por que é tão difícil para as vítimas pedirem ajuda? Quais são as barreiras que impedem? Olha, as fontes apontam para um conjunto bem complexo de barreiras. A principal, quase universal, é a vergonha. Vergonha e medo do julgamento. Medo do que os outros vão pensar. Exato. Medo da reação dos pais, dos amigos, da escola. Medo de ser culpado pelo que aconteceu. E tem também o medo direto de retaliação do criminoso, né? Se ele descobrir que a vítima buscou ajuda. E o medo de perder o acesso à tecnologia, ao celular, à internet, que para um adolescente hoje é perder o contato com o mundo todo, praticamente. Exatamente. Muitos têm esse medo. Se eu contar para os meus pais, a primeira coisa que vão fazer é tirar o meu celular, cortar a internet. E aí ficariam ainda mais isolados, sem ferramenta para lidar com a situação ou buscar informação. Faz sentido. Junta isso com a falta de conhecimento sobre onde e como conseguir ajuda eficaz. E, em alguns casos, uma desconfiança da polícia ou das próprias plataformas, por experiências ruins ou por achar que não vão levar a sério. E menores também podem ter medo de consequências legais para eles mesmos. E isso explica aqueles baixos índices de denúncia formal que as fontes falam, né?
Sim, a subnotificação para autoridades, para as plataformas, é enorme. É mais comum contar para um amigo, para um familiar, mas nem sempre essa rede de apoio sabe como agir de forma eficaz para parar o abuso, para proteger a vítima. Ok, o cenário é sombrio, a gente sabe, mas existem caminhos, né? Se alguém está passando por isso ou conhece alguém que está, o que as fontes recomendam como passos imediatos, cruciais? O primeiro passo é interno, mas é vital. Reforçar que a culpa não é da vítima, de jeito nenhum. O único culpado é o criminoso. Tirar esse peso da vergonha é fundamental para conseguir buscar ajuda. Certo, tirar a culpa. E depois? Segundo, não pagar, não ceder, não mandar mais nada. Como a gente viu, isso raramente funciona e pode até piorar, perpetuar o ciclo. Terceiro, não apagar nada. Mensagem, perfil, link, URL, tudo isso é evidência, pode ser importante depois. Não apagar as provas. E ações mais práticas, o que fazer na hora? Bloquear o criminoso. Em todas as plataformas onde teve contato, bloqueia. Preservar as evidências. Tira print, captura de tela, das conversas dos perfis, salva os links. Denunciar a conta abusiva direto na plataforma que está sendo usada. Denunciar na própria rede social. Isso. E buscar ajuda para remover imagens que talvez já tenham vazado. Tem recursos para isso, como o Takedown do NCMC ou a rede internacional InHope. E talvez o passo mais importante de todos: falar com alguém. Essencial. Falar com um adulto de confiança. Pais, professores, orientador da escola, outro familiar, alguém em quem confie. Se não se sentir seguro com ninguém próximo, buscar linhas de apoio, ajuda profissional. Ajuda psicológica, jurídica. Exato. Psicológica para lidar com o trauma e jurídica para entender as opções, proteger os direitos. E as plataformas digitais onde tudo isso acontece. Instagram, Snapchat, TikTok. Qual a responsabilidade delas e o que elas dizem que estão fazendo? Olha, as grandes empresas tipo Meta, dona do Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, todas afirmam que levam isso muito a sério. Elas mencionam investimentos em moderação de conteúdo, uso de inteligência artificial para detectar. Robôs para achar isso. Para tentar achar esse tipo de coisa. Falam de ferramentas de bloqueio, de denúncia, parcerias com ONGs, com a polícia e de configurações de privacidade mais restritas para adolescentes. A Meta, por exemplo, divulgou que removeu dezenas de milhares de contas ligadas àquelas redes nigerianas. Mas, ao mesmo tempo, tem críticas fortes também, né? De ex-funcionários, de pais de vítimas, dizendo que não é suficiente, que as plataformas poderiam fazer mais, ser mais rápidas. Tem sim. As críticas apontam para a dificuldade de escalar essa moderação, tanto humana quanto de IA, para o volume gigantesco de conteúdo que existe, a complexidade de identificar o grooming antes de virar extorsão. É difícil pegar no começo. Muito. E questionam se o modelo de negócio deles, que foca em engajamento, em ter mais usuários ativos, não cria um conflito de interesse na hora de remover contas em massa, sabe? Entendi. Então, tem um debate intenso sobre precisar de mais transparência, processos de denúncia mais fáceis e eficazes e, um ponto crucial, mais colaboração entre as plataformas, para impedir que os criminosos simplesmente pulem de uma para outra quando são bloqueados. E a resposta da lei, da polícia, parece que enfrenta desafios enormes, principalmente quando os criminosos estão em outros países. Exatamente. Investigar e processar crime transnacional é muito complexo. Identificar o criminoso por trás de perfil falso, de VPN, conseguir cooperação jurídica internacional, lidar com leis de guardar dados que são diferentes em cada país. Nossa, que complicado. Aquele caso do Evan Boutler, que o provedor nigeriano não guardou os dados de IP, ilustra bem essa dificuldade. E, além disso, muitas leis ainda não têm um crime específico chamado sextorção. Então, os casos acabam sendo enquadrados em leis que já existem, tipo extorsão comum, cyberstalking ou leis sobre pornografia infantil. Isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a fonte JRC Law aponta que se aplica principalmente o crime de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal. Essa falta de lei específica pode levar à inconsistência, sabe? Especialmente em casos com vítimas adultas, que as penas podem ser menores. A cooperação internacional, como naquela Operação Tantalho que a revista Avante citou, é vital, mas ainda não dá conta de tudo.
Diante de tudo isso, a prevenção fica ainda mais importante, né? O que as fontes sugerem para prevenir que isso aconteça? Olha, a base de tudo parece ser a conversa. Conversa aberta, contínua. Pais, educadores, os próprios jovens precisam falar sobre segurança online, privacidade, consentimento, os riscos específicos da sextorção e criar um ambiente onde o jovem se sinta seguro para pedir ajuda, sem medo de bronca, de julgamento. A alfabetização digital é chave. Saber usar a internet com segurança. E medidas mais técnicas, tipo controle parental, ajudam. Podem ajudar sim, mas tem que ter cuidado para não quebrar a confiança, né? Incentivar a ter perfil privado, usar a senha forte, pensar 1000 vezes antes de compartilhar qualquer coisa íntima online, verificar o que aparece sobre si mesmo nas buscas na internet. Se automonitorar um pouco. Tipo de informação sobre os filhos, que pode, sem querer, expor eles a riscos. A prevenção eficaz tem várias camadas: individual, familiar, escolar, comunitária. Certo, então tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a sextorção é uma ameaça real, organizada, crescente, com foco bem preocupante em meninos adolescentes. Ela usa manipulação psicológica profunda e tecnologia às vezes bem sofisticada. O impacto é devastador, mas a vergonha e o medo acabam silenciando muitas vítimas. A resposta precisa ser um esforço conjunto, coordenado de todo mundo. Exato. E talvez a reflexão final que as fontes provocam na gente seja dupla, sabe? Primeiro, como que a gente, como sociedade, aí inclui usuários, plataformas, quem faz as leis, a polícia, pode desenvolver defesas digitais e respostas legais que sejam tão ágeis, tão adaptáveis e colaborativas quanto essas redes criminosas que exploram as vulnerabilidades. Um desafio enorme. E segundo, indo além do técnico e do legal, qual é o papel da nossa cultura digital? Aquela pressão por exposição, a normalização de interação online meio superficial, a dificuldade de lidar com emoções complexas, será que isso não cria a própria vulnerabilidade que deixa a sextorção achar um terreno fértil para crescer? São questões complexas, né? Mas essenciais para a gente enfrentar esse problema de frente.